Social pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde traz esperança. Aplausos para uma paciente de um hospital na Itália que está vencendo a batalha contra o novo coronavírus. E são muitas as histórias de luta. Esse advogado italiano de 33 anos contou que mesmo para uma pessoa na idade dele, pode ser extremamente difícil. A doença te enfraquece tanto que você não vê a luz no fim do túnel, disse depois de ter sido internado numa UTI. Quase 11 mil italianos perderam a vida. O número é de longe o mais alto do planeta. Mas há pequenas boas notícias. Pelo segundo dia seguido, houve queda nas mortes em território italiano. E o número de novos casos teve o menor aumento diário desde quarta-feira. A polícia usa até helicópteros para monitorar os cidadãos que não respeitam as ordens para evitar a propagação do novo coronavírus. A multa para quem furar o bloqueio pode chegar ao equivalente a R$17 mil. Na Espanha, o controle policial também está reforçado. O segundo país com mais vítimas, atrás apenas da Itália, teve mais um recorde diário no número de mortes. 838 num único dia. Diante desse cenário, o primeiro-ministro Pedro Sánchez endureceu as restrições. Todas as atividades não essenciais vão ficar paralisadas até o feriado da Páscoa. O governo explicou que o objetivo é colocar a economia para hibernar, para evitar um colapso do sistema de saúde. Na Alemanha, o ministro das Finanças classificou como cínicos os pedidos para colocar questões econômicas acima da saúde das pessoas. A prioridade absoluta é limitar a propagação da pandemia. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, isolado em casa com coronavírus, enviou uma carta a 30 milhões de famílias para avisar que a situação ainda vai piorar antes de melhorar. Num vídeo, ele agradeceu a todos que estão cumprindo a determinação de ficar em casa. Dos 10 países do mundo com mais casos da Covid-19, 7 estão aqui na Europa. Na quarta bênção de domingo, transmitida pela internet, o Papa Francisco lembrou que o novo coronavírus não conhece fronteiras. O Papa reforçou um apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por um cessar-fogo nos conflitos em todo o planeta, para que o mundo possa se concentrar no combate à pandemia. Um apelo al cessate il fuoco totale. Uma cena histórica comoveu pessoas de todas as religiões na sexta-feira. Cercado apenas pelo som da chuva, o Papa Francisco subiu as escadas da Basílica de São Pedro para pedir a Deus que não abandone a humanidade. É tempo de separar o que realmente importa do que é supérfluo, disse o Papa de frente para a praça vazia. O isolamento de Francisco não era a única mensagem simbólica. Ele estava diante da Cruz dos Milagres, um crucifixo do século XV que se tornou objeto de veneração no século XVI, durante a pandemia que ficou conhecida como a peste. Depois de falar ao mundo, o Papa ainda orou em silêncio pelo fim da pandemia. Para espanhóis e italianos, essa foi a semana com mais mortes desde o início da crise. A Itália precisa de oxigênio, não só nos hospitais, mas para quem está em casa e não tem chance de um leito de terapia intensiva. A Espanha também precisa de aparelhos de respiração. O contágio lá está mais rápido do que na Itália, e é assim no país inteiro. A Espanha, como a Itália, já superou o número de mortos da China. Na província italiana de Bérgamo, a mais atingida pela doença, a enfermeira brasileira Gisele Rosa da Silva pegou o coronavírus de uma paciente cardiológica que era assintomática.
início de março e Gisele, que tem 44 anos, ainda não usava roupas especiais. Você chegou a sentir medo de ter que ir para o hospital e não ter respirador? Realmente tive muito medo. Pensar no que eu vivi no hospital e nas coisas que eu vi e a evolução do paciente, como ela é rápida e como ela é agressiva, eu realmente tive medo. O marido, Fábio, também é enfermeiro e também começou a apresentar sintomas. Os dois vivem com os filhos Isabela e Henrique, de 6 e 9 anos. E agora ficam separados na mesma casa. Contam com a ajuda de vizinhos e assistentes sociais para comprar comida. Itália e Espanha, dois países considerados irmãos, pegaram direções opostas em 8 de março. Foi o dia em que o governo italiano isolou o país. Un'Italia zona protetta. É como se a Espanha não tivesse aprendido nada com o sofrimento italiano. Ou talvez tivesse pensado que o vírus nunca chegaria ao seu território. O fato é que no mesmo dia em que a Itália inteira entrava em quarentena, que era o Dia da Mulher, a Espanha permitiu uma manifestação de 200 mil pessoas. Só 6 dias depois, em 14 de março, o primeiro-ministro Pedro Sánchez decretou o estado de emergência na Espanha. Para decretar o estado de alarma em todo o nosso país. Na segunda-feira, dia 22, uma blitz das unidades militares de emergência, as UME, descobriu idosos abandonados em asilos no país inteiro. Depois disso, as casas de repouso passaram a ser desinfetadas diariamente. Segundo estimativas, mais de 100 dos 425 asilos espanhóis têm alguém infectado. Os parentes, proibidos de fazer visitas, ficam desconsolados. É o caso de Javier. Sua mãe tem demência senil. O mais triste de tudo isso é que chega um momento em que não dá mais para entrar em contato com as pessoas infectadas. É realmente cruel quando morre um pai, um irmão, e você não pode segurar na mão dele, nem ficar perto nos últimos minutos. A mãe de Carmen Lopes vive em um asilo onde 7 idosos já morreram com o coronavírus. Eu tenho sorte de falar com ela por telefone, porque nem todo mundo tem esse privilégio. Nem todo idoso em asilo tem celular. A cada tentativa frustrada de ligar para a mãe, o coração aperta. Ela não atende. Mas nos países onde a epidemia se espalha, os mais velhos não são os únicos atingidos. Essa família de brasileiros mora em Madrid há 2 anos e 10 dias atrás, Humberto foi internado. De princípio, lá na urgência, eles falaram que era uma pneumonia leve. Mas, de repente, virou uma pneumonia que atacou total os pulmões dele. O exame de Humberto deu positivo para o coronavírus. Não é uma gripezinha e não mata só velhinho. Humberto tem 50 anos, né? É um cara sadio, não tem problema, nunca fumou e olha o que aconteceu. Essa médica carioca trabalha em um dos maiores hospitais de Madrid. Agora mesmo nas nossas unidades de críticos temos doentes de 45 anos a 70, ou seja, não são os senhores maiores de 80. É difícil o tratamento, porque nenhum tratamento está provado que realmente funciona. Esse sim funciona, o outro não. Nessa entrevista feita pelo produtor Fernando Calas, Cristina fala sobre o medo que tem de ser infectada. Lavamos as mãos muitíssimo e chegar em casa também. Em casa tem habitualmente como uma zona de limpo e sujo, que você chega, deixa o seu sapato na zona suja, volta a lavar as mãos, volta a tomar já outro banho, mas de cabeça aos pés. Já tem 2 semanas que você não dá um beijo, um abraço nos seus filhos? Mas já tem 1 mês. Deixei de dar beijo nos meus filhos porque me considero uma pessoa de risco. Os profissionais de saúde respondem por 15% das infecções na Espanha.
Na Itália são 12%. Nos dois países faltam equipamentos de proteção. Mas nada disso impede uma dedicação que comove. Hoje a nossa briga e a nossa luta aqui é que todos os profissionais de saúde sejam testados com ou não sintomas. Mas infelizmente, se fizerem isso, muita gente vai ficar em casa. E é também por eles que, sozinho em seu confinamento, reza o Papa Francisco. Quarentenas, comércio e escolas fechadas para salvar as pessoas do ataque de um vírus mortal. O mundo já viveu tudo isso intensamente 102 anos atrás, durante a gripe espanhola, que de espanhola só tinha o nome. A maior pandemia do século XX, segundo historiadores, fez 50 milhões de vítimas e deixou lições importantes que até hoje servem de referência. Tudo era muito diferente. Em 1918, o Rio de Janeiro era a única cidade do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, cerca do dobro de São Paulo. A então capital do país vivia ansiedade pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Ninguém podia imaginar que um inimigo muito mais letal do que os campos de batalha na Europa estava a caminho. Um navio inglês, o Demerara, zarpou de Liverpool, parou em Lisboa, Dakar, Recife e Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro de 1918. Era um navio especial que levava a mercadoria mais valiosa da época, o correio. Isso porque naqueles tempos toda a comunicação era basicamente feita por cartas e pessoas, empresas e governos esperavam ansiosamente pela chegada desse tipo de navios. Só que o Demerara trazia uma carga mortal e em poucos dias o Brasil ia conhecer o efeito devastador da gripe espanhola. Na escala no Recife, um jornal já informava a morte de 2 passageiras, mas sem dar detalhes. O contágio, através dos marinheiros e dos passageiros que desembarcaram, para a população foi rápido. E as pessoas começaram a morrer. Muitas de um dia para outro. Os sintomas mais graves eram assustadores. Pele azulada pela falta de oxigênio e hemorragias internas severas. A classe médica estava despreparada e desequipada para enfrentar aquele flagelo. Os próprios médicos, há 100 anos, eles não sabiam direito o que era um vírus. Os jornais estampavam nas manchetes: a grande epidemia, o Rio é um vasto hospital, e criticavam a negligência, a falta de atenção do governo, a lentidão das decisões de fechar escolas e lugares onde as pessoas se encontravam. Porque houve a descrença inicial, tanto da parte das autoridades de saúde quanto da parte da população. Então, essas medidas demoraram. Agora, demoraram, você imagina assim, é uma epidemia que foi de setembro a novembro. O demorar foi questão de semanas, mas uma epidemia altamente transmissível, né? Uma semana é fatal. O vírus da gripe espanhola era um subtipo de outro que hoje conhecemos bem, o influenza A H1N1. Mas ter nome e sobrenome em 1918 não mudaria em nada a dura lição. Naquela época se viu pela primeira vez que a gripe podia causar uma catástrofe. Estima-se que em poucos meses cerca de 35 mil pessoas morreram no Brasil. Entre eles, até o presidente da República, Rodrigues Alves, tinha acabado de ser reeleito e morreu antes de tomar posse. A capital parou completamente. Tudo foi atingido. Comércio, serviços, hospitais, até os cemitérios. Né? Quando os coveiros começam a morrer, é que você está perto do caos absoluto. Uma charge de um jornal mostrava a morte, vestida de espanhola, batendo na porta. Um equívoco. A gripe não tinha nada de espanhola na sua origem. Na verdade, ela deveria ter sido conhecida mais como gripe americana, já que a hipótese mais aceita é de que ela teria surgido no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e levada pelos soldados americanos pela Europa. Eles iam combater na Primeira Guerra Mundial. Já no finzinho da guerra, ela matava mais do que os tiros e explosões. Só que os governos dos países que estavam lutando censuravam essas notícias para não afetar o moral das tropas. A Espanha era neutra e sua imprensa, então, divulgava toda a verdade. Por isso, a gripe acabou sendo conhecida como espanhola. No livro A Grande Gripe, o escritor John Barry conta em detalhes os erros cometidos pelas autoridades americanas na época. E um dos piores foi mentir para a população. Aconteceu na cidade de Filadélfia.
Os médicos pediram que um imenso desfile para centenas de milhares de pessoas fosse cancelado, mas eles foram ignorados. Em 48 horas, a gripe explodiu na cidade. E quando resolveram fechar tudo e decretar quarentena, um jornal chegou a dizer que não havia motivo para pânico. Como puderam achar que o povo seria estúpido a ponto de acreditar nisso? A censura, a falta de informação, as mentiras contribuíram para a morte de muita gente. A pandemia da gripe espanhola deixou aprendizados que até hoje servem de referência. Interrupção da circulação de pessoas, isolamento de pessoas que têm a doença e de quem teve contato com ela. Os cuidados ao tossir, a higiene criteriosa com as mãos. Nisso, convenhamos que estamos hoje todos muito bem informados. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram na pandemia de 1918. 675 mil só nos Estados Unidos. Ironicamente, o presidente americano Donald Trump, que demorou tanto para reconhecer o perigo do coronavírus, teve o avô dele como uma das vítimas da gripe espanhola. Em 1918, como em 2020, a verdade sempre será o melhor remédio.